Oi, sociedade! Tiveram 5 mudanças que eu passei, assim, que certamente me fizeram encontrar o amor, viver a experiência de ter um amor, assim, para construir uma família. E essas mudanças eu tenho certeza que elas são universais, assim, serviram para mim e vão servir para você, seja você homem ou mulher. Eu acabo comunicando, me referindo ao sexo feminino por eu ser mulher, mas isso é independente, assim. A minha relação com o amor, ela era bem conturbada. E eu achava que eu tava meio que predestinada a não viver o amor em sua versão verdadeira, digamos assim. Eu sou filha de pais separados, então você já cresce com aquela carga negativa, né, de que o amor não é pra todo mundo, e você acaba achando que também não é pra você, né? Muito pelo que você vê e muito pelo que você ouve também. Então minha mãe teve uma péssima experiência de relacionamento e ela sempre recomendou que a gente não se envolvesse, porque o casamento em si não é bom, o amor em si não existe. E você vai crescendo com isso, você acaba internalizando pra você. Não que eu não acreditava no amor, eu sempre acreditei, mas eu nunca tinha vivenciado assim de uma forma recíproca. Então eu amei sim pessoas que passaram pela minha vida, mas eu não sentia necessariamente esse amor como recíproco. Então, você passa por traições, por enganações, términos ou pessoas que somem do nada da sua vida e você começa a criar uma casca, uma armadura ali quando o quesito é amor. E na medida que eu fui amadurecendo e mudando, né? Mudando coisas que eu falo e faço, cara, isso virou a chave, assim. Virou pra mim, pode virar pra você, independente da sua renda financeira, né? Da sua renda, do seu status de vida, da sua beleza ou não, porque eu sei que são crenças que a gente acaba criando pra gente, né? Tem gente que acha que não encontra um namorado porque é gorda. Tem homem que acha que não encontra uma namorada ou uma mulher pra casar porque é pobre. São coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Tem externalidade sim, isso acontece, então é uma coisa padrãozinha, né? A gente bonita e rica vai achar mais fácil? Sim, é uma coisa padrãozinha. Mas não é uma verdade absoluta, assim como várias coisas do padrão e da forma como a gente foi criada, não necessariamente são verdades absolutas. Se a gente fica nesse ciclo e não muda, o que acontece? Cara, a gente acaba reproduzindo o padrão, e aí a gente vive o padrão para nossa vida e se perde nisso tudo, né? A culpa é dos outros, mas na verdade a culpa é sua que tá internalizando isso pra você. Então, assim, não internaliza esses problemas. Mas eu, por muito tempo, tive várias questões, assim, na minha cabeça, que provavelmente você também tem, e me impediam de conhecer gente legal, gente interessante, um amor da vida, assim, que você para e pensa, cara, esse é o amor da minha vida. Eu não tinha isso, eu achava que isso ia acontecer em algum momento no decorrer do namoro, ou eu achava que o amor da minha vida era uma coisa muito ruim, assim, sabe? Então eu me permiti viver relacionamentos pensando que era o amor da minha vida, mas tipo assim, sofrendo. E não, isso não é o amor da sua vida. E agora eu descobri isso. Enfim, temos muitas mudanças para conversar aqui. A primeira coisa que eu posso dizer que aconteceu comigo é que eu me encontrei como indivíduo, assim, eu consegui responder algumas questões lá de trás que estavam influenciando na minha vida. Então, eu comecei a perceber que as pessoas que eu encontrava, por exemplo, um homem que eu namorei, ele era extremamente tóxico, parte de mim também era muito tóxica, sabe? Então, eu tinha um ciúmes muito louco, eu não confiava na minha intuição, né? Por quê? Porque como eu tinha muitas questões e tudo mais, eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Eu vivia naquela ânsia de achar que eu era doida mesmo, né? Talvez eu fosse um pouco, mas era uma doida no sentido de não me encontrar como indivíduo. Depois que eu me encontrei, né? Isso veio com muita terapia e eu comecei a perceber que, cara, eu não tenho que ter ciúmes de ninguém. Por que o ciúmes existe dentro de mim? Comecei a responder essas questões, me encontrar como indivíduo, eu parei de dar abertura para esse tipo de pessoa, assim. Então eu já não me relacionava mais com pessoas assim, que eram extremamente ciumentas ou que me traíam e tudo mais, porque eu me encontrei como indivíduo, eu sabia o que eu merecia e o que eu não merecia também, né? Isso também veio muito por questões ruins de relacionamento. Você que tá me assistindo certamente teve algum relacionamento assim muito ruim, muito. De uma pessoa que você não recomenda pra ninguém. Você fica pensando, como que eu passei por isso, né? Mas é porque você ainda não se encontrava como um indivíduo. Se você tá vivendo isso agora, talvez você não se encontrou ainda como indivíduo. Então depois que eu me encontrei e eu respondi questões do meu passado, das minhas dificuldades, medo de rejeição, né? Eu tinha muito medo de rejeição, muito mesmo. Eu tinha muito medo de acabar essa vida sozinha e eu achava que era o que ia acontecer. Então eu resolvi essas questõezinhas e as coisas começaram a fluir aí. E aí a segunda mudança na minha vida, sociedade, foi que eu parei de ficar com gente nada a ver, assim.
eu parei não só de ficar com gente nada a ver, como eu parei de ficar por ficar. Só se eu quisesse muito, tipo assim, tô de bobeira, quero dar uns beijos na boca. Coisa que eu não tinha mais dentro de mim, assim, sabe? Queria alguém mesmo pra viver a vida, sabe? Pra amar e ser amada e pensar junto, e juntar dinheiro junto, e pagar a conta junto. Então não fazia mais sentido pra mim, numa balada, ou entrar num aplicativo de relacionamento, dar um like e falar, uai, bora, né? Bora ver o que dá hoje. Não fazia muito sentido, sabe? Eu queria conhecer pessoas especiais, não necessariamente eu ia namorar com essas pessoas, mas se fosse pra passar pela minha vida, eu queria que tivesse algo a agregar. Vocês conseguem me entender? Pode ser que não virasse um relacionamento, mas eu queria ter uma troca, assim. Tomar um vinho junto, assistir um filme legal, contar histórias da vida, desabafar de um caso mal resolvido, sabe? Ter um algo a mais, assim, eu não queria mais ficar por ficar. E aí eu parei de ficar por ficar. Eu parei de ir pra balada pra ficar com pessoas. Se eu fosse pra balada, que era raro, porque eu já não aguentava mais, odiava. Nunca fui muito, assim, de balada. Uma época, assim, bastante, com, sei lá, 20, 22, mas hoje eu tô com 29. Depois eu comecei a ir só quando tinha uma vontade muito grande de dançar, ou quando era aniversário de amiga, enfim. E aí, quando eu chegava na balada, eu não ficava com pessoas da balada. Se eu me interessasse por um garoto, eu pedia pra ele me chamar no WhatsApp pra gente conversar e quem sabe a gente saísse depois, sabe? Eu não conhecia o cara e beijava, porque eu percebi que isso não me levava a nada. Então, eu parei de ficar por ficar e eu parei de ficar com gente nada a ver. Se eu saísse e percebesse que a pessoa não tinha nada do que eu queria pra mim, ou que ela não tava nessa vibe de relacionamento, eu nem ficava, cara, porque eu não ia perder meu tempo, sabe? Eu já tinha noção do que eu queria pra vida e eu sabia que essas coisas, só por beijar ou só por transar, não tinha mais sentido nenhum na minha vida. Então eu parei de fazer isso. Isso foi muito bom. Inclusive, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal. Eu sou Letícia Secato e por aqui você vai encontrar de tudo. Rotina, empoderamento, conselhos. É um pouco da minha vida pra vocês, das minhas experiências e das coisas que eu acredito. E aí, quando você se inscrever, comenta aqui embaixo de onde você veio, né? Como que você chegou nesse vídeo. Eu tô curiosa, porque assim, será que você tá procurando um amor? Comenta aqui. E aí ativa o sino, que o próximo vídeo vai ser ainda mais legal do que esse vídeo aqui, tá bom? E aí a terceira coisa que eu fiz, que eu acho que foi assim, na minha cara, eu mudei as minhas palavras e pensamentos. Então eu tinha algumas coisas assim que eu falava sempre. Homem não presta, homem é tudo galinha, não tem homem na minha cidade pra mim, o amor não é pra mim, eu não nasci pra isso. Eu parei de falar isso, simplesmente parei de falar e automaticamente eu parei de pensar. Olha que loucura. Às vezes você fala assim, por falar, mas você tá absorvendo aquilo que você tá falando. Então, eu parei, cara. Simplesmente não falava mais isso. Eu parei de acreditar nisso e falar isso. Porque senão, se nenhum homem presta, como que eu ia arrumar, sabe? Mas é porque meu ex não prestava. Tá, mas era o seu ex, não o resto da humanidade. Então, eu parei e ponto. E aí, a quarta coisa que eu fiz, se você tá até aqui, ó, aperta o joinha, foi profetizar o relacionamento que eu queria pra minha vida. Isso foi muito real e eu já falei isso algumas vezes, principalmente no meu Instagram. Lá é legal, me sigam. Eu profetizei o relacionamento que eu queria e isso foi muito interessante. Sociedade, por quê? Porque às vezes a gente fica com medo de pensar no que a gente quer, por medo de se frustrar. E eu tinha isso. Então, eu nem pensava, eu não queria nem pensar em relacionamento, eu vou nem pensar nisso pra não criar expectativas. A gente escuta muito isso, né? Não cria expectativa não. E eu tinha isso também. Depois eu pensei, quer saber, eu vou criar expectativa sim, porque se eu não criar expectativa, como que eu vou saber que o que eu quero está acontecendo? Então eu criei expectativa sim. Eu profetizei o relacionamento ideal, o homem ideal pra minha vida. Tudo assim, eu escrevi tudo que eu queria desse cara. Como ele era, do que ele gostava, quais eram os propósitos e por aí vai. Eu profetizei. E eu posso falar que hoje eu vivo exatamente o que eu profetizei. Exatamente. Depois que eu escrevi essa listinha, eu todo dia de manhã acordava e lia essa lista. Assim, ó, eu quero esse cara vai aparecer e a gente vai ser isso, isso, isso. Gente, eu cheguei a arrepiar. Chega a arrepiar, porque aconteceu exatamente. Exatamente. E a quinta coisa que eu fiz e última, né, e não menos importante também, é que eu me permiti ser eu verdadeiramente, independente do que o outro ia pensar. Sabe aquela coisa assim, eu não vou me entregar porque se eu me entregar demais vai dar ruim. Eu não vou falar que eu quero namorar porque se eu falar que eu quero namorar vai assustar. Eu não vou falar que eu quero casar. Tava nem aí, mano. O famoso FODASC, entendeu? Tá certo? Tá. Eu era eu mesma, verdadeiramente. O primeiro encontro com meu namorado, futuro marido, Marcos Vinícius Pella Meneghel. Que bonitinho, véi!
Eu falei tudo que eu queria, tudo que eu não gostava, tudo que eu tava cansada. Se ele achasse que eu era desesperada ou se ele me achasse louca, ele já não serviria pra mim, sabe? Então, já ia ser mais um que eu ia descartar, menos um sofrimento pra conta, menos uma ilusão. Eu resolvi ser verdadeiramente eu, com os meus propósitos, com o que eu queria pra vida. Se fosse um cara que não quisesse nada com nada, eu já queria que ele saísse ali mesmo, porque eu não ia perder meu tempo tentando mudar alguém. Eu não ia perder meu tempo tentando o cara enxergar uma mulher foda. Não, eu já sabia o que eu era, né? O que eu merecia, o que eu queria. Então eu já era muito clara nos primeiros encontros, se bobear antes mesmo do primeiro encontro, já nas conversas. Eu e Marcos, a nossa conversa de Instagram foi muito certeira, assim, olha, eu quero isso, tô cansada disso, já passei por isso, não sou obrigada a isso, sabe? Então, depois que eu fui verdadeiramente eu, além de ter ficado mais leve, você acaba sendo certeiro, assim, sabe? Na pessoa certeira. Existe uma coisa que as pessoas falam que é, quanto mais você para de procurar, mais fácil vai acontecer. Mas eu não acho que você para de procurar. Você simplesmente para de investir em coisa nada a ver. Eu acho que esse seria o meu principal conselho pra você, que é mulher ou que é homem também, não sei. Comenta aqui o que você é e que você se considera. Mas se você tá só e você tá cansado ou cansada da solidão, cara, segue essas 5 coisas que eu falei aqui, porque isso mudou minha vida, não em relação ao outro, mas em relação a mim mesma. A minha postura mudou, a minha forma de pensar nos meus objetivos mudou. E eu acabei me encontrando. E é interessante que quando o Marcos apareceu, eu queria sim encontrar alguém pra minha vida, isso é fato, eu queria. Eu tinha muitas sextas-feiras de solidão, assim, não de solitude, de solidão, pensando que eu queria ter alguém, mas o propósito era tão grande do que eu merecia pra vida que eu já não me preocupava se ia ser o cara ou não. Se não fosse, um beijo, tchau. Deus sabe o que faz, na hora certa vai acontecer. Então você acaba tendo um senso de tranquilidade. Essa tranquilidade não te machuca, sabe? Do que quando você tá desesperada por alguém e você fica assim, ah, meu Deus, eu preciso encontrar, Não é, você sabe que vai ser na hora certa, o que você precisa, a pessoa que você quer pra sua vida. E isso para de se tornar um peso, mas sim um propósito. Espero ter ajudado vocês. Um beijo! Até o próximo vídeo. Comenta o que você quer que eu... Entendeu? Comenta o que você quer que eu traga aqui no próximo. Tchau!